Hoje eu quero tratar com você de um tema muito intrigante. Eu quero falar com você sobre as teses de Satanás. Eu vou trazer à sua memória esclarecida a saga de um homem chamado Jó. É um dos livros poéticos da Bíblia. É um dos livros mais complexos do Antigo Testamento. Mas um livro que traz uma história, não uma lenda. A história de um homem piedoso, que enfrentou grandes agruras na vida. Às vezes acontecem essas coisas. Gente piedosa sofre, gente ímpia passa a vida com saúde, com riqueza e com sucesso e fama, pelo menos na perspectiva do lado de cá da sepultura. As teses de Satanás trata de uma história muito intrigante de um homem que foi colocado no fulcro, no centro de um grande embate. Diz a Bíblia que Deus estava reunido com seus filhos, e eu quero crer que essa reunião era com os anjos e nas regiões celestes, e aparece por lá Satanás. A Bíblia não dá explicações por que Satanás apareceu por lá, nem como, e nem porque Deus o permitiu. É Deus então quem cutuca Satanás e pergunta para ele: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus então cutuca outra vez e pergunta: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém semelhante a ele. Em outras palavras, íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto fechada, sem ninguém observando. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, aí é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, bom, é uma pessoa deliberadamente santa. Satanás poderia ter respondido: bom, esse eu não conheço. Conheço muita gente, investigo muita gente, ando por aí observando tanta gente, mas esse ainda eu não observei. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu para Deus assim: mas também puderas. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele com a grande muralha de proteção, tudo que Jó põe as mãos vira dinheiro, seus bens prosperam na terra. Desse jeito é muito fácil te adorar. E aí Satanás insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua, em segundo lugar, que Jó só serve a Deus por interesse. Que Jó descobriu que religião é um bom negócio, dá lucro, e que a religiosidade dele é apenas um interesse de se enriquecer, mas que ele não adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Que Jó não adora a Deus pelo caráter de Deus, e sim pelas dádivas de Deus. Que Jó é um negociante espiritual, que ele é um camelô da fé, que ele descobriu que nessa brecha aí ele encontra favores e vantagens terrenas, pessoais e temporais. Então, Satanás diz para Deus assim: toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que um homem tem? Bom, um homem tem família, um homem tem bens materiais. Satanás diz: toca no que ele tem
E esse mesmo Jó que hoje é um adorador, amanhã será um blasfemador. E com isso, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás está dizendo: toca nos bens dele, toca na família dele, e verás se Jó não blasfema na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tirar a sua vida, tocar em sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Ele é quem tem o controle de tudo em suas mãos. Bom, mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Capítulo 1, versos 15 a 17, Satanás vai usar 3 instrumentos para levar Jó à falência financeira, ao colapso financeiro, à bancarrota. Como que num passo de mágica, Jó perde todos os seus bens. O inimigo cercou, o fogo queimou, tudo que ele tinha evaporou. Este homem decreta a falência. O homem mais rico do Oriente está quebrado, falido, sem nada. Você e eu conhecemos pessoas que por muito menos se desespera, por muito menos ergue seus punhos contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça e ceifa a sua vida. Será que Jó blasfemaria? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus? A resposta está no versículo 21, quando Jó tem a informação de que todos os seus bens foram destruídos e ele está falido financeiramente. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Ele não trouxe nada para este mundo, ele não levará nada deste mundo, portanto o que ele ganhou entre o berço e a sepultura não é a razão da sua vida. Ele prova com isso amar mais a Deus do que os bens financeiros, do que o dinheiro, e ele derrota ao mesmo tempo a primeira tese de Satanás. Mas a segunda tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a família. E mesmo depois da tragédia do colapso financeiro, Jó, que era um pai exemplar, conforme o capítulo 1, versículo 5 do seu livro, ele tinha 10 filhos, conforme o capítulo 1, versículo 2, 7 filhos, 3 filhas, criou os filhos no temor de Deus, era um pai presente, era um pai intercessor, era um pai conselheiro, era um pai que chamava os filhos, confrontava os filhos acerca das realidades espirituais. E não obstante ter criado os filhos nos caminhos de Deus, num dia de festa, onde todos os filhos estavam reunidos, acontece uma tragédia. Há um desabamento da casa sobre a vida dos filhos e todos os 10 filhos morrem no mesmo acidente. Agora Jó precisa sepultar os seus 10 filhos no mesmo dia. Você bem sabe disso, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Talvez de todos os golpes da vida,
O mais doloroso para um pai é sepultar um filho, pois Jó precisa sepultar todos os seus filhos no mesmo dia. Como ele voltaria do cemitério? Como ele recomeçaria a vida? Como ele se ergueria do luto? Como ele construiria seu futuro dali para frente? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta está no capítulo 1, verso 20 e 21. Quando Jó sabe da notícia trágica da morte dos filhos, ele rasga o seu manto, ele se prostra ao chão, ele raspa a cabeça, ele joga pó sobre a cabeça, ele se prostra e adora a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali Jó prova que ama mais a Deus do que a família. Ali Jó prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas porque Deus é. Não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. E ali Jó derrota a segunda tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a própria família. Mas no capítulo 2, verso de 1 a 6, somos informados de uma segunda reunião de Deus com seus filhos. E a Bíblia diz que Satanás aparece por lá. E é curioso que é Deus quem cutuca de novo, perguntando a ele: de onde vens? E Satanás responde do mesmo jeito da reunião de outrora, de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não mudei minha agenda. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado. Estou procurando uma brecha. E Deus então pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal, não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula, mas Deus acrescenta: me incitastes contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Em outras palavras, Satanás, as suas teses são mentirosas, são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, que me ama mais do que a família. Jó provou que me adora não por aquilo que eu dou, mas por aquilo que eu sou, por quem eu sou. Então, diz a Bíblia, Satanás partiu para a terceira tese. Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nos seus ossos, toca na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus o constitui seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Porém, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó. Feridas da cabeça aos pés. A pele dele foi ficando necrosada, podre. E ele precisa pegar um caco, possivelmente de telha, e raspar a sua pele necrosada. Ele não consegue alívio da dor. Ele não consegue comer, dormir, descansar.
bolhas de pus vão se formando. Ele precisa morder essas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O corpo dele vai ficando encarquilhado. Ele vai virando uma chaga viva, uma ferida aberta, uma carcaça humana. Seu corpo cheira mal. As pessoas não conseguem ficar perto dele. As pessoas cospem, praguejam. E no auge desse sofrimento, a sua mulher, olhando esse cenário tão sombrio, do prejuízo, do colapso financeiro, do luto pelos filhos, da dor do marido, ela se insurge contra Deus e diz para o seu marido Jó: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso. E no capítulo 2, versículo 10 de Jó, ele responde à sua mulher: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. E aí ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele derrota essa terceira tese de Satanás e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Meus amigos, lá no capítulo 2, versículo 11, e eles vieram de longe para consolar Jó. E eles viram Jó de longe, mas não o reconheceram. Eles se aproximaram e ficaram chocados, perplexos. Se assentaram no chão, na cinza com Jó durante 7 dias, chorando, sem abrir a boca, sem falar nada. Tamanha era a dor de Jó. Porém, quando esses homens abriram a boca, em vez de serem consoladores, tornaram-se molestadores. Em vez de serem um bálsamo, tornaram-se um vinagre. Em vez de acalentarem Jó, agravaram o sofrimento de Jó, pois assacaram contra ele as mais pesadas acusações levianas. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque ele roubou dos órfãos e das viúvas. Cravaram Jó com seus dardos inflamados, com as suas setas cheias de veneno. Massacraram Jó. Passaram por cima de Jó com um rolo compressor. E este homem, piedoso, se defende, se queixa, levanta os céus, 16 perguntas: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Levantou os céus 34 queixas e não encontrou uma palavra sequer de explicação. O silêncio sepulcral de Deus. Porém, no profundo poço do seu sofrimento, ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu perdi tudo, perdi meus bens, enterrei meus filhos, perdi minha saúde, perdi o apoio da minha mulher, perdi o apoio dos meus amigos, mas eu não perdi minha fé. Eu não perdi o meu Senhor. E apesar das circunstâncias tão difíceis, eu tenho convicção de que o meu Redentor vive e eu vou receber um corpo novo,
e eu vou conhecer face a face o meu Senhor e desfrutar da sua bem-aventurança. Nesse momento, Deus muda o cenário dele. Deus se revela para ele. Deus mostra para ele a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. E Jó diz: agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. E ele intercede pelos seus amigos, os que acusaram a ele. E quando ele ora pelos seus amigos, Deus muda a sorte dele. E Deus restaura tudo na vida dele. Restaura os seus bens, dando-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Restaura a sua saúde. Ele passa a ter mais 140 anos. Deus lhe dá mais 10 filhos. Deus restaura o seu casamento. Deus restaura os seus amigos. Deus faz tudo novo na sua história. Porque o nosso Deus é o Deus da restituição. As teses de Satanás foram derrotadas. O propósito de Satanás era colocar Jó longe de Deus. O que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que Satanás se intente e se levante contra nós e intente nos acusar e levantar suspeitas a nosso respeito, maior é Deus. Maior é o que está conosco. E Deus nos conduz em triunfo. Então que Deus abençoe sua vida, que você se firme nesta rocha dos séculos, que é o próprio Deus, para viver uma vida vitoriosa. Deus abençoe sua vida.